Nos Estados Unidos, a passagem do furacão Helene já deixou pelo menos 33 mortos. Confira na reportagem de Malu Bacarim. Estradas, casas e empresas foram inundadas no sudeste dos Estados Unidos depois que o furacão atingiu a costa durante a noite e se moveu para o norte, onde se enfraqueceu para uma tempestade tropical. O Centro Nacional de Furacões relatou inundações históricas e catastróficas e alertou sobre inundações repentinas em Atlanta, a maior cidade da Geórgia. O governador do estado, Brian Kemp, alertou que a cidade de Valdosta identificou 115 estruturas gravemente danificadas, com várias pessoas presas dentro. De acordo com o site de rastreamento Power Outrage, mais de 4 milhões de residências e empresas ficaram sem energia na Flórida, Geórgia, Carolina do Sul e Carolina do Norte. Os 4 estados registraram mortes por conta da tempestade. No Golfo do México, um homem e seu cachorro foram resgatados no mar. O veleiro em que estavam foi atingido pelo furacão e os dois precisaram pular no mar, antes de serem resgatados pela guarda costeira da Flórida. No próximo bloco, a violência no Oriente Médio volta a provocar mortes no Líbano. Não saia daí, fique com a gente, o Jornal Jovem Pan volta bem rapidinho. Até já. Microsoft anuncia quase 15 bilhões de reais no Brasil pelos próximos 3 anos. E ainda a Meta apresenta um óculos conectado com inteligência artificial. Business, amanhã às 3 da tarde, na Jovem Pan News. Já ouviu a teoria que podem existir outras versões nossas? Em outro mundo? Vivendo uma outra aventura? Em outro gibi? Um universo em que a gente está se conhecendo. Ou um que a gente nem se conhece. Nem se conhece? Eu não sei se eu gostei dessa teoria, não. Linha Renegade 2025. Um universo inteiro de aventuras. Sério? Claro. Mas onde você está investindo seu dinheiro lá fora? Eu quase não invisto em dólar. Cara, lindo esse patrimônio. Mas é confiável. Mais confiável que dólar. Acessa aí. Avenue. Mas por que você tá falando assim? Você acha que eu vou passar vergonha em jogo de tênis? Na Avenue, você dolariza o que construiu para seu patrimônio evoluir com você. Conquiste o Green Card dos seus investimentos. Avenue. Evolução real em dólar. Bem-vindo ao topo. Um lugar desejado por muitos, acessível para poucos. Aqui em cima, a vista é deslumbrante, mas não se engane. No alto, os ventos batem mais forte. A cobrança é implacável e as expectativas estão sobre os seus ombros. Aqui não existe fórmula pronta quando o assunto é crescer e planejar para o futuro. Só trabalho duro, foco e metodologia. Você não está sozinho. Vou te ajudar a transformar sua empresa. Meu nome é Max Bavaresco, sou um dos maiores estrategistas do Brasil e criei uma metodologia autoral única, aplicada e validada por grandes CEOs e empresários. Convido você, empresário executivo, para o programa educacional A Estratégia dos 3 Pilares. Saiba mais em sony.global. Para você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência. Voltamos com destaque internacional. A crise no Oriente Médio se agrava e Israel bombardeou uma área residencial no Líbano nesta sexta-feira na tentativa de matar o líder do Hezbollah. O ataque deixou mortos e feridos. O movimento islâmico anunciou que o líder da milícia sobreviveu. Marcelo Favalli. A notícia foi o principal destaque das redes de televisão de Israel. No entanto, o estado de saúde de Hassan Nasrallah é incerto. Uma reportagem do Canal 12 disse que as forças de defesa de Israel tinham a informação de que o chefe do Hezbollah estava no complexo de prédios atacado por mísseis. Uma fonte próxima ao movimento islâmico anunciou que Nasrallah estava bem após a operação militar e acrescentou que 6 edifícios foram destruídos. Os dois lados do conflito seguem com a guerra de retóricas. Oficial mesmo foi o relatório do Ministério da Saúde libanês, que reportou 2 mortos e 76 feridos no episódio.
Os ataques, ouvidos em toda a cidade, provocaram enormes nuvens de fumaça sobre o sul densamente povoado de Beirute, o principal reduto do Hezbollah. O exército de Israel garantiu ter realizado um ataque preciso ao quartel-general do grupo, mas ao ser questionado sobre o sucesso da operação, disse que não iria comentar a respeito. A série de ataques israelenses que atingem os subúrbios ao sul da capital começaram semana passada. O objetivo da ofensiva é neutralizar depósitos de armas e o comando militar do Hezbollah. O bombardeio desta sexta-feira aconteceu quase simultaneamente ao pronunciamento de Benjamin Netanyahu na Assembleia Geral da ONU, em Nova York. No discurso, o primeiro-ministro israelense mencionou as bênçãos de uma reconciliação entre árabes e judeus, mas exaltou os avanços de suas tropas em direção ao território libanês. Just this week, the IDF destroyed large percentages. Só nesta semana, o exército de Israel destruiu grande parte dos foguetes do Hezbollah, construídos com financiamento do Irã por 3 décadas. Nós matamos comandantes militares que não somente derramaram sangue israelense, mas americanos e franceses também. E depois matamos os substitutos e os substitutos dos substitutos. Vamos continuar enfraquecendo o Hezbollah até cumprir nossos objetivos. No salão, que foi criado para se discutir mais a paz do que a guerra, aumentavam as delegações que saíram do plenário quando Netanyahu fez ameaças ao Irã. Na linguagem da diplomacia, quando o público deixa de ouvir o discurso, é porque o capital político do orador está bastante esvaziado. Para falar mais sobre esse novo dia de ações de Israel ao Hezbollah no Líbano, nosso entrevistado é o professor de Relações Internacionais, Alexandre Pires. Tudo bem, professor? Como sempre, obrigado pela gentileza. Boa noite, bem-vindo. Tudo bem, Thiago, é sempre uma satisfação. Muito obrigado. Bom, eu começo perguntando para o senhor sobre essa questão diplomática, né? Esse discurso que provocou o esvaziamento na sessão da ONU, de que forma Israel perde capital político e apoio dos países com essas ações? Israel tem tentado garantir um único apoio, que é o apoio dos Estados Unidos, né? Inclusive, essa última operação, os Estados Unidos se manifestaram que eles não tiveram ali um aviso prévio dela, mas que foram notificados durante o início da operação, ou seja, já com os aviões no ar para fazer o ataque. Então, o Israel tem jogado ali um jogo muito difícil no tabuleiro diplomático, que é conseguir manter esse apoio fundamental que vem dos Estados Unidos, sobretudo pela questão militar, e também pelo o aspecto dissuasório, né, de ter o apoio de uma grande potência, e, por outro lado, ter que fazer uma operação pragmática respondendo a um ano, praticamente, né, Thiago, de ataques constantes, né, ou seja, de todos os lados ali sendo atacado, não só pelo Hezbollah ou ou Hamas, mas também ali os Houthis, ataques vindo do Irã, e aí claro que o país vai trocar a sua estratégia, e o que nós estamos assistindo é a troca de uma estratégia de dissuasão que falhou, ou seja, construir um exército forte, uma força aérea forte, para aquilo que nós chamamos de compelimento, né? Ou seja, agora eles estão lá tentando mostrar para esses grupos, mostrando força para que eles recuem nas suas estratégias. É muito difícil convencer o grande público de que isso é necessário, mas é uma mudança de estratégia que não vai sofrer alteração no curto prazo. Pois é, professor. Desde que a guerra, o conflito Israel-Hamas começou, que vai fazer agora 1 ano, a gente sempre questionou os professores de relações internacionais, de uma certa maneira, como que esse conflito poderia se ampliar, se é que isso realmente ia acontecer. E hoje, na ONU, ele fez ameaças ao Irã. Ou seja, ele começa a atirar para todos os lados, tem, obviamente, essa ação contra o Hezbollah no Líbano e também fez ameaças ao Irã. De que forma esse conflito pode, sim, se regionalizar, se é que isso já não está acontecendo? Já está em curso uma expansão do conflito, né? Eu tenho analisado e previsto que haveria uma operação no sul do Líbano, e é esse desenho que eu estou vendo, ou seja, sempre uma bateria de ataques ali
de bombardeios. Isso aí indica a preparação do terreno para alguma ação, seja cirúrgica, dentro do território libanês, para coletar inteligência e destruir capacidade militar, seja uma ocupação talvez um pouco mais parecida com aquela que já ocorreu por Israel entre 82 e 2000. Mas essa situação ela é necessária no momento porque Israel quer, dentro do seu público interno, convencer que os israelenses do norte vão poder voltar para suas residências. Ou seja, esse apoio é central do ponto de vista de política interna. Por outro lado, ele sabe que atacando o sul do Líbano, ele está atacando ali não só o Hezbollah, mas um grupo muçulmano xiita, principal aliado ali do Irã. Então, indiretamente, é uma guerra com o Irã, né? O que a gente chama de guerra por procuração. Ou seja, esse conflito é importante, relevante, e o Irã sente isso. Agora, a questão é, o Irã vai responder, né, como fez com aqueles ataques, e essa guerra pode se ampliar? Nós podemos sim assistir um episódio de um ataque pesado, massivo em Teherã, vindo de Israel, como compelimento, né, ou seja, para tentar forçar o Irã a não continuar avançando contra Israel. E, professor Alexandre, uma informação que acaba de chegar, que nesse momento há novos disparos promovidos contra o Líbano, e lá são muitas horas a mais, 5, 6 horas a mais, só para ser mais específico, é o que a gente via no início do conflito contra o Hamas, ou seja, de madrugada, então, quase no começo do dia, já no sábado, temos esses novos ataques de Israel ao Líbano, e isso mostrando a incursão cada vez maior, não é, professor? De certa maneira, também, o poderio bélico de Israel também vai ser colocado à prova, porque ainda há preocupação com a situação na própria faixa de Gaza, e essa preocupação também para que os integrantes do Hezbollah sejam atingidos. Não sabemos se o alvo de hoje realmente morreu ou não. A imprensa internacional, uns falam que ele está desaparecido, outros falam que ele está bem, mas de qualquer forma também há uma guerra de retóricas, como a gente vê desde o conflito, quando o conflito começou no ano passado. É difícil saber porque a inteligência israelense indicava que esse complexo de prédios era o quartel-general subterrâneo, né? Então nós não sabemos se o bombardeio conseguiu atingir ali com profundidade. Pode até ser que ele estivesse lá, mas não foi suficiente para neutralizar, digamos, essa ameaça na visão de Israel. Agora, com relação a esse bombardeio, o que chama atenção, né, Tiago, é que nós já temos, acho que, 2.000 bombardeios ali que aconteceram em pontos focais ao longo da semana, e parece que há uma aceleração desse processo. Eu estava prevendo que levaria em torno de um mês para Israel mobilizar as tropas no norte para uma possível entrada, uma incursão no território libanês. Parece que eles estão adiantando esse calendário, né? Ou seja, o processo está bastante intenso, ou porque eles estão vendo uma janela de oportunidade, no sentido de que o Hezbollah se desorganizou, então esse é o momento para ser aproveitado, e aí tentar acelerar o processo de mobilização, que leva tempo, porque não é só mobilização de pessoal, soldados, mas também de material militar, blindados, tanques, e isso tem que vir de várias regiões do país, especialmente das tropas que estão mobilizadas no sul, né, na região de Gaza. E, professor, obviamente que perspectiva de paz, por enquanto, impossível se falar. Aliás, uma guerra que vai completar um ano, sempre se falava a tentativa da intermediação do Egito, do Catar. O próprio governo americano falava muito, o cessar-fogo, ou pelo menos o processo de paz está a caminho, está em andamento, mas agora a situação se inverte, né? Ou seja, a guerra só ganha uma amplitude. Sim, porque nós perdemos o principal aspecto da paz, que é a capacidade de dissuasão do país, aquela capacidade de impedir que outros o ataquem. Basta nós lembrarmos que o Hamas conseguiu fazer um ataque muito bem sucedido, pegando ali Israel de surpresa, e o Hezbollah está há um ano, né, conseguindo fazer com que alguns mísseis caiam no norte de Israel, né, tentou já, inclusive, atingir Tel Aviv,
E isso tem preocupado Israel, ou seja, ele não tem mais capacidade de dissuasão. A gente tem que aceitar que a estratégia de Israel nos últimos 20, 25 anos, que era a dissuasão, ela falhou. Por isso que nós estamos vendo essa ação, né, que é o que nós chamamos de compelimento, ou seja, de mostrar força, né, para fazer com que os seus inimigos geopolíticos ali recuem. Então, paz não existe no horizonte e é por isso que ele tem feito ouvidos moucos em relação aos Estados Unidos, ou seja, não aceita negociar trégua e nem paz nesse momento. E, professor, uma última questão, acho que é importante falar. Claro que há o debate sobre um ataque a uma cidade e a morte de civis. E desde o conflito da Ucrânia, a gente vem falando muito sobre o êxodo, a saída das pessoas das regiões. E nós temos o caso de 2 brasileiros que morreram já nesse conflito e a discussão sobre o governo brasileiro, se há necessidade ou não de montar uma operação para a retirada de brasileiros daí, mas é um processo muito mais complicado do que aconteceu em Israel. Como é que esse conflito, se ampliando, vai mexer com a saída de pessoas, a migração, pessoas saindo de cidades para tentar escapar do conflito? Nós temos que lembrar que uma parte considerável ali da população que forma o Líbano, ela já é de grandes refugiados, né? De um grande público de refugiados, né? Inclusive palestinos, que nos últimos 30, 40, 50 anos. Né? Então já existe ali uma tensão com relação a isso. A tendência é que esse grupo saia, mas as opções não são boas, né, Tiago? Porque nós temos Síria de um lado, dá para tentar chegar no Iraque, não dá para chegar na Jordânia, e depois é Israel. Tá? Então você entra numa situação que não tem nem ponto de fuga. E a grande preocupação é que essa população do sul, sobretudo xiita, ela comece a ir ao norte, tá? Que também não é xiita, e aí tem grupos que são árabes, cristãos e outros, e comecem a fazer com que essas regiões que não são alvo, né, por ter um público não ligado ao Hezbollah, passem a ser também alvo desses ataques. E aí nós podemos ver todo o Líbano, né, sendo um alvo em potencial, o que preocupa muito, né? Eu vim analisando que aconteceria em Beirute. Beirute seria atacado. O que eu tenho me preocupado agora é com essa fuga, a gente vê outras regiões sendo alvo, porque o Hezbollah pode se infiltrar nessas regiões de maioria sunita, maioria cristã, né? Ou seja, e fazer ataques, e agora nós vemos o Líbano queimar por inteiro, o que nunca aconteceu. Vindo de Israel, é claro. Perfeito. Professor Alexandre Pires, de Relações Internacionais, muito obrigado mais uma vez pelas análises aqui na Jovem Pan. Bom fim de semana. Até a próxima, professor. Um abraço. Até a próxima. Um abraço.